Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online. Na aula de hoje nós estudaremos o tempo verbal imperfeito da língua grega. Os verbos gregos têm como uma de suas características o tempo. O tempo diz respeito ao quando a ação ocorreu, mas também diz respeito ao aspecto do verbo, ou seja, se o verbo é uma ação contínua ou linear, ou se aquele verbo está sendo encarado a partir de um ponto de vista pontual ou pontilear, ou apenas uma referência à ação completa. O imperfeito, como você pode ver no nosso gráfico, é um tempo verbal contínuo que aponta para o passado, ou que ocorreu no passado, uma ação contínua acontecida no passado. Portanto, no indicativo especialmente, o imperfeito será uma ação contínua ocorrida no passado. Apenas para lembrar, a formação dos tempos verbais gregos pode se dar, ela sempre terá raiz e sempre terá terminação pessoal. Além dessas duas características essenciais dos verbos gregos, os verbos gregos também podem ter as seguintes características: aumento, redobro e uma consoante ou uma construção formativa do tempo. No caso do imperfeito, nós temos o epsilon de aumento. Um aumento, você acrescentará um epsilon antes da raiz do verbo para formar este tempo verbal grego, o tempo verbal imperfeito. E diferente dos tempos que nós vimos até aqui, do presente e do futuro, você utilizará as terminações pessoais secundárias. E qual é o significado básico do tempo verbal imperfeito? O imperfeito expressa uma ação contínua que ocorreu no passado, uma ação contínua que aconteceu no passado. O imperfeito tem duas características essenciais, fundamentais. Aqui está o ponto que você não pode esquecer de jeito nenhum. O imperfeito tem o epsilon de aumento e ele sempre usará as terminações secundárias. Portanto, ao ler o Novo Testamento grego ou qualquer outra literatura escrita em grego koiné, você deverá reconhecer a raiz do verbo. Se esta raiz estiver acrescida de um epsilon de aumento e estiver usando as terminações pessoais secundárias, você então saberá que você está diante de um verbo no tempo imperfeito. Quais são as terminações pessoais ativas secundárias, as terminações do imperfeito? Elas são essas que você está vendo na sua tela. On, es, e, omen, ete, on. E como é que você faz para decorar isso? Recorra a alguma música. Nós vamos usar a mesma música que usamos para decorar as terminações primárias, pois isso ajudará a lembrar que isso também tem a ver com o verbo. Basta você lembrar que aquela música pertencia às primárias e esta nova música pertence às secundárias. Portanto, vamos lá a nossa musiquinha. On, es, e, homem, ete, on. On, es, e, homem, ete, on. Perceba, essas são as terminações secundárias. Você vai usá-las em todos os tempos verbais que usarem o epsilon de aumento. Existem também as terminações pessoais médio-passivas secundárias, ou seja, aquelas terminações que você vai usar para formar o tempo verbal imperfeito na voz média ou na voz passiva. Novamente, nós temos então mais um conjunto de terminações para decorar. A boa notícia é que só existem esses conjuntos de terminações verbais. Você só precisará decorar esses 4 conjuntos de terminações pessoais. As primárias ativas e médio-passivas e as secundárias ativas e médio-passivas. Aqui nós estamos diante das terminações secundárias médio-passivas. Omen, nu, eto, ometa, este, onto. Omen, eto, ometa, este, onto. A maneira que eu usei para decorar foi criando esta maneira de falar tudo junto. Omen, eto, ometa, este, onto. Omen, eto,
ometa este onto. Se você repetir isso 300 vezes, com certeza você vai decorar quais são as terminações pessoais médio-passivas secundárias. Novamente, lembre-se, decorando essas terminações, você vai usá-las não apenas para o tempo verbal imperfeito, mas também para outros tempos verbais. Muito bem, aqui temos diante de nós o verbo lio conjugado no imperfeito do indicativo ativo. Nós temos, portanto, o epsilon de aumento e temos também as terminações secundárias ativas. Portanto, Elion, eu estava soltando. Elies, tu estavas soltando. Elie, ele estava soltando. Eliomen, nós estávamos soltando. Eliete, vós estáveis soltando. E Elion, eles estavam soltando. Note que nós temos aqui, então, na tradução, as pessoas, evidentemente, e nós temos a ideia de algo acontecendo no passado e durante um tempo, de maneira contínua. Eu estava soltando. Essa é a ideia básica do tempo verbal imperfeito. O tempo verbal imperfeito do indicativo médio passivo fica assim conjugado. Lembra, as terminações são omenueto, ometa este onto. Portanto, eliomen, eu estava sendo solto. Eliu, tu estavas sendo solto. Elieto, ele estava sendo solto. Eliômetha, nós estávamos sendo soltos. Elieste, vós estáveis sendo soltos. Elionto, eles estavam sendo soltos. Note que aqui nós traduzimos o imperfeito do indicativo passivo. O sujeito sofre a ação do verbo. Mas a mesma forma verbal é também o imperfeito do indicativo médio. E, portanto, como é que ficaria a tradução? Ficaria da seguinte maneira. Eliomen, eu estava me soltando. Aqui nós estamos traduzindo o médio como o reflexivo no português. Eliu, tu estavas te soltando. Elietu, ele estava se soltando. Eliômetha, nós estávamos nos soltando. Elieste, vós estáveis vos soltando. E Elionto, eles estavam se soltando. Mas a voz média, ela pode ter também a ideia de acréscimo de ênfase. E neste caso, a tradução ficaria assim. Eliomen, eu estava soltando com empenho, tu estava soltando com empenho, ele estava soltando com empenho, e assim por diante. Ao colocar a expressão com empenho, ou qualquer outra expressão que indique intensidade, então essa também é uma possível tradução do médio. Mas como eu vou saber quando traduzir o médio como ênfase, ou como reflexivo, ou como fazer a voz passiva? O contexto é que será determinante para você decidir se vai traduzir a voz média ou passiva e como você fará essa tradução. Muito bem, mais uma regrinha importante. Quando você acrescenta o aumento numa raiz de um verbo que começa com vogal, essa raiz passará por essas alterações que você está vendo. Nós não vamos gastar muito tempo aqui, você deverá trabalhar isso melhor com um livro de gramática, alguma coisa parecida. Mas é importante que você saiba dessa regra, para quando você bater o olho num verbo que está no tempo verbal imperfeito, quando você notar que a raiz está meio esquisita, aquela raiz que começava com vogal está meio diferente, com uma vogal alongada, aí então você deve se lembrar exatamente desta regra que você tem diante de você. Apenas mais uma regra importante. Quando o verbo for um verbo composto, que são aqueles verbos com uma preposição anexa ao verbo, o aumento ocorrerá ao final da preposição, ou na vogal final da preposição, ou, no caso de preposições que terminam em consoantes, logo depois da preposição. Então, por exemplo, o verbo ekporeuomai, ele fica exeporeueto. Aqui ele está no imperfeito do indicativo médio passivo terceira pessoa do singular. O verbo parakaleo vira parekalum. O verbo dialogizomai vira de e. Veja, o alfa do dia mudou para epsilon por causa
do imperfeito. E o verbo eperotal vira ep, não com epsilon, mas com eta, porque ele sofreu aquelas regras do aumento. Bem, apenas para terminar, este é o imperfeito do EIMI. Aqui não tem jeito, você precisa decorar en, esta, en, emen, et, essen. Você precisa decorar para que você, então, ao olhar o verbo EIMI conjugado no imperfeito, no Novo Testamento grego ou em qualquer outra literatura, você consiga reconhecê-lo como tal. Muito obrigado pela sua atenção. Assista essa aula quantas vezes você quiser e quantas vezes você precisar e continue firme estudando a língua grega. Eroste, ou até mais.